Olá, cá estou eu mais uma vez no Desporto às 9. Hoje trago-vos um treinador nacional de atletismo, já com muitas provas dadas, o Rui Ferreira, treinador olímpico, treinador de atletas olímpicas e que nos vai falar do seu contributo para o atletismo nacional e internacional. Olá Rui, obrigado pela sua presença. Ora bem, isto do atletismo começa em Vizela muito cedo e o Rui era atleta inicialmente. Olá, antes de mais obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui convosco. Sim, a minha ligação ao atletismo começa enquanto miúdo, como qualquer miúdo que decide por um desporto, e eu fui pelo atletismo, muito por influência do meu pai. O meu pai foi atleta e eu desde muito cedo acompanhava o meu pai nas corridas que ele ia fazendo. Joaquim Santos. Joaquim Santos. E a dada altura ele assume o comando técnico do atletismo do Futebol Clube Vizela. E eu fui praticar atletismo como qualquer outro miúdo. Na altura houve uma aposta grande na juventude. E comecei a praticar atletismo como qualquer outro miúdo ali na zona. O meu pai era o treinador, portanto eu tinha o meu grupo de amigos sempre ligado ao atletismo. O meu melhor grupo de amigos era do atletismo e não propriamente da escola. E as coisas foram evoluindo até que, a dada altura, aquilo teve umas proporções interessantes e era preciso mais um treinador. Ok. E o presidente da altura, o Sr. José Armando Branco, lançou-me o desafio de eu ser, digamos, o adjunto do meu pai. E assim foi. Eu não tinha qualquer aspiração a ser treinador, mas aconteceu e eu aceitei com todo o gosto e as coisas foram evoluindo. O meu pai, de uma forma, diria, inteligente, foi-me passando os assuntos. Foi quase que um processo mais ou menos natural. Ele foi, aos poucos, sem que eu me apercebesse, foi-me dando as responsabilidades. E até que, a dada altura, já estava ele a ser o meu adjunto e os papéis inverteram. Sim. Okay. As coisas começaram depois a ser um bocadinho mais sérias, porque tínhamos atletas com um nível interessante. Na altura que eu assumi, pouco antes, tinha passado pelo clube a Marisa Barros. Eu não fui treinador da Marisa Barros. Foi só o meu pai, mas eu era colega de equipa dela. A Marisa chegou a ser olímpica? Sim, a Marisa Barros, uma das melhores maratonistas de sempre em Portugal, e foi olímpica também. Como disse, eu não fui treinador da Marisa, não é do meu tempo, mas fui colega de equipa dela. Quando eu assumo o papel de treinador, tínhamos a atleta com mais expressão no Futebol Clube Vizela era a Dulce Félix. Mas era júnior, acho eu. Júnior, na altura que eu assumo, ela já lá estava, portanto já lá estava, ela começa no Futebol Clube Vizela, salvo reiniciada. Portanto o meu pai dá os primeiros passos com ela e quando eu assumo o cargo de treinador, ela já era júnior e portanto tínhamos ali uma atleta com o potencial que todos conhecemos. Já na altura quase que me entrega assim, uma atleta daquele nível, portanto a responsabilidade já era grande. Okay. E as coisas foram correndo bem. A Dulce manteve-se júnior, escalão todo sub-23, sobre a minha orientação. E depois, a dada altura, ela sai do Futebol Clube Vizela para o Sporting Clube Braga. Houve ali uma fase de transição em que eu continuei a apoiar a professora Salmeira Araújo naquela transição e depois passa definitivamente para o Sporting Clube Braga. Mas já nessa altura da saída da Dulce Félix, já tínhamos um conjunto de atletas muito interessantes. Meia dúzia de atletas com grande potencial, onde estavam incluídas a Salomé Rocha e a Catarina Ribeiro, hoje ainda a trabalhar comigo. Mas aí começa a treiná-las mesmo muito cedo, desde sempre? Sim, desde que elas iniciam a carreira no atletismo já estavam sob a minha orientação. Com o meu pai também. Mas... Estamos a falar de duas atletas olímpicas. Sim, mas na altura tínhamos um grupo interessante, para além dessas duas atletas, tínhamos também 2, 3, 4 atletas mais com grande potencial, com até alguns resultados a nível nacional.
mas que por uma razão ou por outra foram ficando pelo caminho. Há ali uma fase que vocês têm 2 atletas muito promissores que desistem os 2 assim na mesma altura. Sim, depois isso já é nessa altura, quando a Catarina da Salomé, temos o Ricardo Costa, que foi campeão nacional de juvenis e depois mais tarde acaba por desistir. Tínhamos o irmão dele, o Ricardo Costa, um bocadinho mais velho, que é vice-campeão nacional de júniores e depois mais tarde acaba por desistir por razões mais sociais, tendo em conta a conjuntura pessoal, socioeconómica que eles estavam inseridos. E depois, a Catarina e a Salomé já com créditos dados na modalidade, tivemos também 2 jovens promissores, o João Lopes e a Diana Ribeiro, em que a Diana é campeã nacional de júniores, ficou muito perto de marca de obtenção de qualificação para um campeonato do mundo, e o João Lopes é terceiro no campeonato nacional de júniores também, portanto os 2 com enorme potencial, e no ano seguinte, por razões diferentes, mas acabam por desistir. O João, por questões ligadas à atividade profissional, decidiu não ir para a universidade e arranjou um emprego que era de todo impossível continuar a treinar com aquela dedicação, com aquele empenho e com aquele rigor que é necessário para a obtenção de resultados. E a Diana Ribeiro, por questões pessoais, porque estava farta do desporto e que nós falávamos muito disso antes de começarmos a gravar, de ser possível ou não viver do atletismo, ou só do atletismo, e ainda é muito difícil em Portugal. Sim, sem dúvida, é uma luta bastante difícil e às vezes quase que uma luta desigual, em glória, porque há modalidades que é muito mais fácil, mas o atletismo infelizmente nós ainda não conseguimos, há muita gente a praticar atletismo de forma informal. Se nós juntássemos tudo que é praticante informal, provavelmente somos a modalidade com o maior número de praticantes no país. Ainda não se conseguiu juntar esse caráter informal à família atletismo federada. Tem havido um esforço enorme por parte das associações distritais e até da Federação a tentar captar esse tipo de praticantes informais, porque quanto maior for o volume de praticantes, mais força tem o grupo mais força assim... tem e a probabilidade de obtenção de apoios aumenta, mas ainda não conseguimos fazer essa captação dessa prática informal. Será aqui um problema de base? Também é um problema que falávamos há bocado, que é o da cultura desportiva, que tem que começar um bocadinho da base também. Também por aí, mas depois eu feito de pescadinho de rabo na boca. Portanto, se por um lado os meios de comunicação social não dão atletismo às pessoas para lhes incutir o gosto, por outro lado, as pessoas também não vão ver os espetáculos, portanto também acaba por não ser interessante para... Nós vimos agora, ainda este fim de semana, a Sara foi campeã pelo Sporting e aquelas bancadas assim... Sim, este fim de semana é um bom exemplo. Os campeonatos nacionais de clubes, que no estádio em Leiria, portanto, têm as bancadas praticamente vazias, ou só com os atletas e a família de cada um deles. Eu muitas das vezes faço este exercício quando as pessoas me dizem que gostam de atletismo, quando as pessoas dizem que acompanham. Há uma pergunta que eu costumo fazer, que é: já alguma vez viste o Nelson Évora saltar ao vivo? Já alguma vez viste a Patrícia Mamona a competir ao vivo? E a resposta é sempre a mesma, que é: nunca viu. E não é por falta de oportunidade, porque aqui em Guimarães, por exemplo, já saltaram várias vezes, num recinto aberto, entrada livre, gratuita, portanto, não há nada que justifique. Há efetivamente uma falta de interesse das pessoas, também há, se calhar, um desconhecimento por falta de ação de marketing junto da população. Portanto, acho que estamos a falhar nas duas vertentes. Se por um lado as pessoas não se interessam, portanto há uma falta de cultura desportiva, de certa forma, que é generalizada. Sim, parece ser mais fácil dar-lhes futebol. Sim, e uma das coisas que me deixa bastante aborrecido é olhar para a televisão e estar a passar um jogo repetido que aconteceu há 1 ou 2 dias atrás.
Portanto, aquele Isso é espaço prática comum. Isso é prática comum. é que Depois, acontece com muita por frequência. exemplo, o caso das Sport TVs, dá na 1 e depois dá a repetição na 2 e depois dá o resumo na 3 e por aí fora. Não me faz sentido nenhum, porque aquele espaço podia ser aproveitado para divulgar por outras exemplo. modalidades. Por exemplo. E há mercado, também não é por aí. E acho que temos aqui um longo caminho para trilhar, não só de educar, de certa forma, a população a olhar para todas as modalidades como sendo desporto e tendo o seu valor, mas por outro lado também as entidades competentes, e neste caso estamos a falar da Federação Portuguesa de Atletismo, trabalhar melhor a comunicação e o marketing, vender melhor o nosso produto. Vender melhor, exatamente. Vender melhor a imagem dos atletas. Porque se nós não conseguirmos vender essa imagem, se nós não conseguirmos tocar nas pessoas, dificilmente nós vamos conseguir captar os apoios que precisamos. Até porque nós vemos pelo caso dos Olímpicos, que é um trabalho brutal para chegar lá, só para chegar lá. É que é melhor, muito difícil e complicadíssimo. E eu soube do tipo de treino que tiveram que fazer agora para Tóquio, só para imitar as condições climatéricas e de temperatura, que foram para Coimbra, que há lá uma câmara que imita essas. Vamos já falar disso também, muito brevemente, mas eu queria alertar também para o combate um bocadinho desigual com outros países que têm condições que não têm muito a ver com as nossas. É aí que nós achamos que a luta é desigual e inglória, porque nós olhamos para as adversárias, neste caso eu olho para as adversárias diretas das atletas com quem trabalho e claramente têm condições de trabalho muito acima daquilo que nós temos. Dou o exemplo, por exemplo, de uma das melhores maratonistas inglesas, a Charlotte Purdue, que é uma atleta que em 365 dias do ano provavelmente está a 200 em estágio, com uma equipa a acompanhá-la, com um fisioterapeuta, com um fisiologista, fazer estágios em altitude, ora na Austrália, ora na África do Sul, portanto, ora nos Estados Unidos. Portanto, são atletas que estão permanentemente acompanhadas e são atletas com todas as condições e mais algumas. Nós cá, enquanto nós não tivermos a possibilidade de ter, por exemplo, o treinador a 100% dedicado às atletas, o trabalho está comprometido logo à partida. Claro. Portanto, as atletas até podem viver só do atletismo, e estas duas atletas com quem trabalho, as duas atletas olímpicas, vivem só do atletismo, só fazem atletismo. Mas enquanto nós não tiver o treinador 100% dedicado, e o que acontece com estas duas atletas acontece em todo o país. Todas as atletas têm treinadores e equipas dedicadas, mas não estão 100% dedicadas. Cada um tem o seu trabalho. Claro. Ou é professor e tem que ir dar aulas e só no fim das aulas vai ter com as atletas. As nossas férias, nos nossos empregos, nós tiramos férias para poder acompanhá-las a um campeonato da Europa, um campeonato do mundo. Eu fui aos Jogos Olímpicos com 2 semanas das minhas férias, portanto. Não faz qualquer tipo de sentido quando nós ainda somos amadores desse nível. Somos amadores. Portanto, a partir desse momento, a partir do ponto de partida que é este, nós estamos sempre em inferioridade comparativamente com os outros países. O problema é de base. Quando se começa com essas bases, já à partida, a probabilidade de sucesso não é muito alta. Portanto, sim, temos logo o nosso trabalho comprometido. Apesar de ter sido feito um excelente trabalho, o Rui foi aos Jogos Olímpicos, foi ao Brasil com a Salomé só. Sim, nos 10 mil metros. Nos 10 mil e agora em Tóquio. Ali na maratona com a Catarina Ribeiro e a Salomé Rocha. E a Salomé já tinha ido. Foi pela segunda vez olímpica e a Catarina foi a sua estreia. Mas numas condições muito complicadas aí de Covid e envolveu aí muita... Foi sempre um processo muito atribulado pela questão do Covid, porque ninguém controla essa situação, portanto nós fomos apanhados... Ninguém nos queria lá, para começar. Sim, por acaso depois as coisas até acabaram por correr bem, mas a partir do momento que nos vemos confrontados com a questão do Covid, a incerteza era constante, era todos os dias. Nós, ora, estávamos à espera, porque diziam-nos que efetivamente os Jogos iriam realizar-se na data que estava prevista,
mas andava sempre uma nuvem Aquela a pairar incerteza. de que havia a possibilidade de serem adiados ou até mesmo cancelados. Isso aí já vai comprometer a preparação. Andamos ali na incerteza, a partir do momento que dizem que efetivamente são adiados e o adiamento é por 1 ano, portanto, começamos a trabalhar com um bocadinho mais de tranquilidade, mas tivemos que reformular tudo. Tudo o que era preparação foi alvo de uma reformulação geral, porque tivemos que interromper para depois fazer um período mais calmo, para depois voltar a intensificar, tendo em conta que era 1 ano depois. E depois, para além dessas dificuldades do Covid, para além da dificuldade normal que é preparar uma maratona, portanto, que nós essa já tínhamos assimilado, aparece a dificuldade do Covid e aparece a dificuldade inerente às condições que iríamos encontrar lá, com temperaturas muito altas comparativamente com o que temos cá habitualmente e a juntar a isso com percentagens de umidade também elas altíssimas, coisa que nós não estávamos habituados. Portanto, tivemos que encontrar estratégias para nos preparar da melhor maneira possível. Ser criativos, não é? Que remédio. Sim, tentar com que o impacto da nossa chegada a Tóquio... Se não possível, claro. Recuamos aqui um bocadinho na conversa. A seleção espanhola esteve lá em 2020 a preparar 2021. Ok. Portanto, a seleção espanhola foi para Tóquio, e como a seleção espanhola, falo dos espanhóis que estão aqui ao pé, mas tivemos imensos adversários que tiveram a oportunidade de ir para lá, experienciar aquelas temperaturas, aquelas umidades. Altitude? Sim, mas era essencialmente aquele ambiente que era só o facto de nós sairmos do avião, era um impacto, e nós não estávamos em esforço físico, portanto, é significativo, é uma agressão ao organismo bastante significativa. E nós tivemos que nos preparar para isso, uma vez que não tivemos a oportunidade de ir lá experienciar essas condições. E fizemos esse trabalho que falou de adaptação numa parceria com a Faculdade de Desporto da Universidade de Coimbra. Já tínhamos estado lá anteriormente, para o Rio de Janeiro e para o Campeonato do Mundo de Doha em 2019. Portanto, que é nada mais, nada menos que as atletas fazerem períodos de adaptação. Ao longo do tempo, nós fizemos, o somatório davam cerca de 40 dias de adaptação, onde o treino da manhã era feito nas condições que nós iríamos encontrar em Tóquio, em termos de temperatura, em termos de umidade, sendo que tem que haver um período de adaptação, portanto, nós íamos aumentando as velocidades de treino à medida que as atletas iam reagindo favoravelmente. O impacto inicial é brutal. Isso hoje em dia é tudo mensurável, porque eu quase que me arrisco a dizer, o Rui sabe exatamente o tempo que a atleta vai fazer. Sim, o Rui arrisca, o Rui diz que ela vai fazer 2,24, ela faz 2,24 altos ou baixos. Sim, hoje em dia a tecnologia permite-nos, com base, por um lado, no conhecimento que nós temos do atleta, por outro lado, com base no trabalho do fisiologista, consegue-se, com os testes que nós vamos fazendo, consegue-se prever a velocidade ideal que o atleta consegue fazer a maratona. Portanto, o otimizar ali para andar no limite, mas de forma a que o atleta não quebre do princípio ao fim. Sim, quase que definir a velocidade de cruzeiro que o atleta tem que adotar. Há milhares de variantes que naturalmente, depois podem acontecer, não é? Podem acontecer imprevistos, e acontece muitas vezes, mas nós conseguimos apurar a velocidade com que o atleta pode correr. Muitas das vezes o atleta até acha que pode estar a ir lento demais, mas nós vamos lhe dizendo que tem que ir mesmo naquela velocidade porque ele não consegue andar mais. E outras das vezes até o atleta até pode achar que não consegue andar tão rápido, mas os testes até nos dizem que é possível. Portanto, consegue-se apurar ao detalhe a velocidade ótima de uma competição. Há 10 anos era impensável uma coisa destas. Em Portugal, sim. Em Portugal, sim. Voltamos ao mesmo, não é? Sim. Eu recordo-me de ter participado num congresso da Associação Europeia de Atletismo, diria uns 10 anos, 12 anos, em Londres, e na altura já se falava da Paula Radcliffe e todo o seu processo de treino que permitiu bater o recorde do mundo da maratona. E passava muito por esta questão da fisiologia,
por apurar o VO2 máximo da atleta, por apurar o consumo limiar anaeróbico, tudo. Portanto, já era uma atleta que utilizava as questões da fisiologia no seu processo de treino e levava aquilo muito a sério. Portanto, isto é uma área de exploração relativamente recente em Portugal, no atletismo, embora que já há outras modalidades que já levam isso também a sério, mas noutros países já há especialistas. O Rui usa muito, o Rui confia num fisiologista, pelo que eu percebo. Sim, claro. De Coimbra e as suas atletas passam por lá. Sim. E baseia-se muito nos resultados também, que é um trabalho O trabalho conjunto. do treinador hoje em dia tem que... Eu enquanto treinador, não posso perceber tudo. Eu utilizo muito a comparação de que eu sou quase que o maestro de uma orquestra. Portanto, eu tenho que os pôr a tocar todos em sintonia para me dar aquilo que eu pretendo. Eu tenho que, digamos, pegar no fisiologista, pegar no psicólogo, pegar no preparador físico, pegar no fisioterapeuta, no médico, no nutricionista, portanto, toda essa gente tem que estar com o empresário das atletas, portanto, eu tenho que ser quase que o maestro dessa gente toda. Portanto, eles têm que estar todos alinhados com a minha forma de estar e das atletas, não é? Mas grande parte das questões nem chega às atletas. Porque eu depois sou o tampão, o filtro que não deixa passar as coisas más para as atletas. Isto é, nem sempre as notícias são boas. O fisiologista, quando avalia se o resultado da avaliação que estamos a fazer é mau, a atleta, eu depois filtro aquilo que quer dizer a atleta. Da mesma forma que se for excelente, eu também, para não elevar demasiadas expectativas, também eu filtro muita coisa. Não, o trabalho está a ser bem feito. O trabalho está a ser bem feito porque nós temos excelentes resultados. Portanto, nós temos 3 vagas para os Jogos Olímpicos. Sim, por disciplina, há limite de 3 atletas por país. Nos últimos foram as duas do Rui. Nós, felizmente, nas meninas ou nas mulheres tivemos as vagas todas preenchidas. Nos homens nenhuma, penso eu. Sim, não tivemos qualquer atleta, mas na maratona tínhamos possibilidades de levar 3 atletas. Foi a Sara Moreira, penso que foi na última... Foi a Sara Moreira, a última a ser qualificada, já em 2021. Nós, felizmente, fizemos a qualificação em 2019. Em abril de 2019, a Salomé em Londres. E depois, em dezembro de 2019, a Catarina em Valência. Valência, sim. Portanto, e depois, como os Jogos não se realizaram em 2020, abriu-se nova janela de oportunidade para atletas que não tiveram o tempo todo para se qualificar, porque parte de 2020 ficou comprometido. Abriram depois, final de 2020 e início de 2021, nova janela de oportunidade para a obtenção de marca de qualificação. Eu tenho agora aqui uma curiosidade, porque eu, em conversa com uma atleta sua, ela disse-me que o Rui ainda era, pelo menos tempo. Olá, Mister! Acho que não estavas à espera de ver hoje, mas até nas entrevistas eu não te deixo em paz. Desculpa. Acho que eu tenho aqui uma história para contar sobre o Rui, treinador, atleta amigo que é. Há uns bons anos atrás, o Rui decidiu fazer uma aposta comigo, que era vencer-me numa prova de 10 km. E o vencedor, se fosse eu, escolhia o meu destino de férias onde quisesse, e o treinador pagava. Se fosse ele a ganhar, era eu a pagar o destino de férias. Eu tinha-lhe que dar, era 6 meses. Como podem ver, eu não sei se é o dom da palavra, se o que é, até hoje eu não aceitei a aposta. Não é que eu não acredito em mim, mas eu acho que acredito é nas palavras que ele dá. Não, o Rui é um ser humano fantástico, é um treinador incrível, mas acima de tudo é um amigo. Com ele podemos contar sempre, em todos os momentos, principalmente nos momentos maus. É das poucas pessoas que está ao nosso lado. E quero agradecer, não é? Acho que vais continuar a aturar-me ainda uns bons anos. E olha, que tudo corra bem.
Vai repetir. Então consegue bater a Salomé, em 6 meses? Essa é uma história engraçada, porque há sempre o atleta, e a Salomé é uma das atletas, mas é um bocadinho geral também essa postura dos atletas quererem desafiar o treinador para dar umas corridas. Eu já fui atleta, né? Eu ainda não cheguei a essa parte, mas vou chegar. Eu até tinha jeito enquanto atleta, não era nenhum superdotado, mas até tinha jeito. Mas é sempre esta tendência de desafiar o treinador, de achar que o atleta ganha o treinador. E eu já entrei em algumas brincadeiras, distâncias muito curtas, a fazer umas rampas, a fazer umas séries muito curtas. Já entrei em algumas brincadeiras para lhes mostrar que ainda sei fazer alguma coisa. No caso da Salomé, eu apostava com ela, efetivamente. Aliás, eu dizia aquilo... Ainda mantém a aposta? Não, porque eu já expliquei porque é que apostava. Isto é, eu dizia-lhe que precisava de meio ano, eu dizia-lhe que precisava de meio ano para treinar, naturalmente, e dizia que ele ganhava numa prova de 10 mil metros e obviamente que a aposta tinha que ser uma coisa grande, que era para ela ter medo. O teu bluff! Ok. Completamente. Okay. Obviamente que eu não ganhava. Obviamente que era um bocadinho esta convicção ao dizer as coisas que ela temia. Mas está visto que é um bom maestro. Aqui está a prova que ela não aceitou, porque com certeza ganharia facilmente, sim, mas não fácil, aceita porque o maestro tem mesmo o dom da palavra e é convicto naquilo que diz. Foi essencialmente da forma como eu lhe disse que apostava e tão detalhado nos pormenores do meio ano para treinar. E a dizer-lhe exatamente onde é que seria a viagem e eu a dar ali alguns pormenores do que é que iria fazer lá, portanto, quase como se já estivesse garantido a vitória. Isso é um bom ambiente de treino. Portanto, então vamos combinar. Eu da próxima vez que for treinar a Lousada, vamos marcar já isso da viagem e tratamos já disso. Meu caro, penso que é isto. Obrigado pela presença. Eu é que agradeço o convite. E pronto, temos aqui um contributo de um treinador que dá muito ao atletismo nacional e internacional. Com certeza teremos mais notícias agora sobre os próximos Olímpicos, não é? Esperemos que sim. E estão aí na calha novos atletas. Sim, também. E quem sabe do trail? Sim, também. Quem sabe? Já tenho um título de campeã nacional de trail, portanto, uma atleta que estava a treinar comigo foi campeã nacional de trail, portanto, essa área também já começa a ser aliciante. Vamos trabalhar isso. Vamos a isso. Meu caro, muito obrigado. Eu que agradeço. Até à próxima. Muito obrigado. Até à próxima. Obrigado.